Olá, galerinha do Eletrônica S2, aqui quem fala é André Vicente e hoje a gente vai para mais um vídeo de cálculos de eletrônica. A gente vai falar hoje sobre o Teorema de Norton e primeiramente eu gostaria de pedir desculpa, mas eu estou tendo que gravar de dia, então talvez dê para ouvir algum barulho de alguns asnos gritando aí, porque não sei, onde eu moro só tem gente que gosta de fazer barulho, tá ok? Mas vamos lá efetivamente para o vídeo. Teorema de Norton, ele parece bastante com o de Thevenin. Ele diz que qualquer circuito ele pode ser substituído por isso aqui, uma fonte de corrente em paralelo com uma resistência. Né? O de Norton era, o de Thevenin era uma fonte de tensão em série com a resistência. O de Norton é uma fonte de corrente em paralelo com a resistência. E se a gente quiser adicionar uma carga, essa carga vem aqui no paralelo, tá ok? Isso é o que o Teorema de Norton diz. Bom, eu tenho aqui um circuito de exemplo para simplificar para vocês e eu vou mostrar mais ou menos como acontece, como a gente faz as contas. Mas eu não vou fazer as contas porque eu estou um pouquinho sem tempo, mas eu vou explicar para vocês mais ou menos qual é a ideia. Bom, eu posso substituir esse circuito inteiro aqui por algo assim, tá ok? E como é que isso funciona? Bom, a gente vai primeiro fazer o cálculo da resistência de Norton, que é bem igual mesmo a de Thevenin. Quem não viu o vídeo de Thevenin pode dar uma olhada lá, que basicamente eu vou transformar as fontes de corrente, né? Eu vou remover minhas fontes. Aqui é o ponto A, aqui é o ponto B, tá ok? Eu vou remover, eu vou olhar a resistência entre o ponto A e B, removendo minhas fontes de corrente, ou seja, fazendo com que elas fiquem em aberto, e curto-circuitando minhas fontes de tensão. Então, meu circuito equivalente disso aqui seria algo assim, 3 resistências. Por quê? A fonte de corrente que estava aqui, que seria essa de 2 amperes aqui, ela virou um aberto, né? Um fio aberto. Então, ela simplesmente não existe. Qualquer lugar, se você pegar um circuito bem grande mesmo, é só botar em aberto, né? Porque aqui fica relativamente fácil, né? É só cortar a fonte do lugar. Em alguns outros circuitos fica um pouco mais estranho, mas basicamente só deixar em aberto. A fonte, né? Por exemplo, se tivesse uma resistência aqui, eu poderia, vamos supor, que tivesse alguma resistência aqui. Uma resistência qualquer, né? Deixa eu criar aqui duas resistências. Vamos supor que tivesse uma resistência aqui. Eu poderia até colocar ela aqui. Só que ia ficar assim, ó. Ou seja, ela não ia, de fato, mudar alguma coisa no circuito. Por quê? Porque como a fonte está em aberto, ia chegar aqui e aqui não ia acontecer mais nada, né? Porque ela não está ligada a nada. Está em aberto a fonte de corrente, né? Mas se tivesse, se ela tivesse vindo daqui para cá, por exemplo, né? Ou outra, se tivesse outra resistência vindo daqui para cá, vamos supor. Eu acho que vai dar para entender aí, né? Dali para cá, né? Então, aí eu já ia ter que juntar, né? Essa daqui ia vir daqui para cá para baixo, tá ok? Porque a fonte de tensão tá aqui, como ela virou um curto, essa resistência aqui vinha para cá para baixo. E não ia fazer muita diferença nesse caso também não, mas eu só estou exemplificando. Mas nosso circuito é esse aqui. Então, removo a fonte de corrente, a fonte de tensão vira um curto e eu boto um ímetro para calcular a resistência equivalente, bem simples, vocês sabem calcular a resistência equivalente, aqui entre os pontos A e B do meu circuito. Se eu der um play, eu vou ter aqui a minha resistência equivalente, né, que seria o paralelo disso com a série desses dois. Seria 10 paralelo com 70. Que vai dar exatamente esses 8,75 ohms aqui. Então, a gente já coloca aqui a RN 8,75 ohms. E já a corrente de Norton, né? Em Thevenin a gente calculava a fonte de tensão em Thevenin, que em Norton a gente calcula a fonte de corrente de Norton. Ela é dada pela corrente que passa em curto-circuito dos pontos A
e B. No caso, como eu falei, aqui é o ponto A, aqui é o ponto B. Eu vou dar um curto neles, um curto. Vou botar um fio, literalmente um fio. Vou chegar aqui, vou fazer isso, tá ok? Um fio. E a corrente que passa nesse fio vai ser justamente a de norte. Eu tenho aqui um amperímetro, que um amperímetro e um fio são as mesmas coisas. Um amperímetro ideal, claro. Que tem uma resistência desprezível, é zero a resistência. Então, o que acontece? Primeiramente, vocês observam que tem um resistor aqui entre A e B. Esse resistor, meu amigo, tanto faz, tá ok? Ele não existe aqui na hora de fazer os cálculos. Por quê? Porque a gente tem um curto entre A e B. Então não vai haver nenhuma corrente nesse resistor. Se eu der play aqui, vocês vão observar. Aqui eu tenho 0 amperes nesse resistor. E aqui eu tenho minha corrente de Norton. E observem bem o que está acontecendo aqui. Desculpa aí se está dando para ouvir os gritos, mas eu não sei qual é a desses áudios. Mas vamos lá. Eu tenho uma fonte de corrente aqui de 2 amperes. Então, obrigatoriamente, o que a fonte de corrente faz? Ela cria uma tensão qualquer, uma fonte ideal, né, de corrente, ela cria uma tensão qualquer para suprir a corrente que você disse. Se você disse vai passar 2 amperes, ela vai botar quantos volts tem que colocar nos terminais. Ali vai ter que passar 2 amperes. Ok? Então aqui vai ter que passar 2 amperes, vai ter que sair 2 amperes daqui, vai ter que chegar 2 amperes aqui. Bem fácil de entender, né? Então, o que está acontecendo? Eu tenho 2 amperes se dividindo para lá e para cá. Mais easy que isso não tem como, né? Então, como é que eu sei quanto é que eu tenho de cada lado? Bom, aqui eu tenho uma resistência de 20 ohms. E aqui eu tenho uma resistência de 50 ohms e uma fonte de tensão de 12 volts. Olhem a sacada. Vocês percebem que se eu pegar a corrente que passa aqui, eu vou até dar um pause aqui. Se eu pegar a corrente que passa aqui, que vai ser de 2 amperes, eu vou ter que ter uma fonte aqui para fazer isso. O valor dessa fonte, olhem bem, o valor dessa fonte, que aqui no caso é 32 volts, ela vai criar uma tensão, sei lá qual. Né? O valor dessa tensão, menos esses 12 volts, vezes a minha resistência, tá ok? Quer dizer, perdão, sobre a minha resistência, é isso. Um valor de tensão aqui, menos 12 sobre minha resistência, vai dar o quê? A corrente que passa por aqui, não é? Só que eu ainda não sei qual é ela. Mas vamos lá. Eu tenho uma tensão aqui sobre 12, perdão, menos 12 sobre 50, que vai dar uma corrente. Em paralelo com isso, essa mesma tensão aqui sobre 20, porque aqui esse 10 é desprezível, né? Vai dar outra corrente, sendo que a soma da corrente daqui com a dali vai dar 2 amperes, tá ok? Eu não vou explicar a matemática exata disso, porque tem várias formas de você fazer esse cálculo. Por exemplo, da mesma forma que, se eu não me engano, eu fiz por malha o de Thevenin, e você tem como fazer aqui também, né? Você faz uma análise de malha. Aqui tem 2 amperes, aqui eu tenho, por exemplo, mais 12 volts, vezes. Aí aqui tem minha corrente I1 ou I2, sei lá, como vocês preferirem nomear, vai ter I2, menos I2 vezes 50, né? Porque 50 vai ter aqui o mais, aqui o menos. Aí aqui vai ter menos I2 vezes 20 e vai estar passando. E aqui a gente vai ter a contribuição dessa aqui, né? Mais I2 vezes 50. E aí a gente vai ter, sendo que mais em 1, perdão, vezes 50, sendo que 1 a gente sabe o valor. Então tem várias formas de você calcular aí. Você pode botar no simulador também, tanto faz. Só vou agora explicar qual é a importância disso aqui. Que eu esqueci, eu acho que eu não falei no de TV, não. Porque fica meio vago eu só falar. Eu vou botar aqui uma resistência de 20 ohms. E aqui eu tenho um equivalente. Vocês observaram que deu 1,6 amperes, tá ok? A corrente de curto-circuito de Norton aqui. E qual é o ponto? Né? Se eu colocar aqui uma resistência de 20 ohms, eu vou ter alguma corrente aqui. Por exemplo, aqui tem 487 miliamperes. E aqui, no meu equivalente, observe que eu tenho o mesmo valor se eu botar a mesma carga.
Mas isso é para um circuito desse tamanho aqui. Agora imagine um circuito bem grande, onde você só tem uma saída, perdão, onde você só tem uma saída para carga. Então o que, é que vai acontecer? Você pode reduzir ele a uma coisinha desse tamanho aqui e vai ficar muito mais fácil de fazer os cálculos, porque aqui você tem o quê? Você tem 1,6 amperes, vai ter que passar 1,6 amperes. Então você vai fazer um divisor de corrente bem basicão aqui, ó. Eu tenho uma resistência aqui, uma resistência aqui. Eu faço um divisor de corrente e acho qual a corrente que está saindo na minha carga. É muito mais fácil do que você fazer efetivamente a conta tudo de novo. Por exemplo, se eu mudar a carga aqui para 30, aqui eu mudo para 30, eu já consigo saber qual o valor. Aqui eu vou ter que recalcular cada queda de tensão, cada parte da malha, cada coisinha. Para um circuito desse aqui já vai ser um pouco chato. Imagina para um circuito muito grande, né? Então essa é a importância tanto de TVNAM quanto de Norton na hora de você fazer algumas simplificações. E como eu já falei, né? TVNAM ele bota fonte de tensão e uma resistência em série. Norton, fonte de corrente, resistência em paralelo. Tá ok? Então espero que tenha dado para entender alguma coisa do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. E até a próxima.